Bom, nós estamos no carnaval, um monte de gente viajando, e assim, o carnaval é um negócio interessante, né? Toda vez que vem o carnaval, eu fico pensando nos significados do carnaval, né? Por que do carnaval num país como o Brasil, né? E aí eu lembro, só uma observação, eu sempre fui contra o carnaval, nunca gostei de carnaval, sempre achava um desperdício parar e tal. Mas não sei, você vai ficando velho, vai ficando cansado, você começa a gostar do carnaval, né? Não pelo carnaval em si, mas pelos 2, 3 dias sem fazer nada, né? Então, ou pelo menos assim, 2, 3 dias você pode pôr as coisas em ordem, né? Que é o que eu estou pensando, assim, aproveitar esse tempo, tentar colocar algumas coisinhas em ordem enquanto não tiver no acampamento, né? Mas eu sempre fico pensando, por que do carnaval, né? E eu tenho a impressão que o carnaval tem a ver, assim, essa manutenção do carnaval no Brasil a todo custo, pelo governo e pelos governos, né? Porque não faz muito sentido, se você for pensar bem, o tanto de dinheiro que é gasto, o tanto que não é produzido, né? Eles falam, não, mas o turismo e não sei o que, mas não cobre. Se você pegar o quanto a indústria para, o comércio para, tudo para e deixa de faturar pelo que Rio de Janeiro fatura de turismo e talvez algumas cidades principais do Nordeste, eu acho que não cobre. Nunca fiz na matemática, mas eu não acho que cobre. O país inteiro parado em função de poucos centros que de fato lucram com o carnaval, né? Mas há uma questão que me chama a atenção, que eu acho que é a razão oculta de tudo isso, a razão oculta do carnaval, né? Que não sei se vocês conhecem a história dos romanos, né? Que os imperadores romanos, eles falavam que para manter o povo sob controle, você precisava dar pão e circo, ou seja, dar comida, o mínimo de comida para ele sobreviver, e diversão. Dê diversão e o povo esquece de tudo, né? Então, por isso eles criaram o Coliseu, que, aliás, o grande Coliseu que a gente conhece, não era o único, haviam muitos pequenos coliseus, como aquele onde aconteciam aquelas arenas, né, onde tinham aquelas competições, tinha as batalhas de gladiadores e tudo, e pela Itália toda tinha isso, né, porque a ideia era a mesma, dê um pouco de pão e dê circo, e o povo esquece das suas mazelas. Então, no Brasil, começa janeiro, fala sério, janeiro é um mês complicado, né? Então, o primeiro que a gente recebe é o quê? IPVA. Alguém aí recebeu IPVA? Você recebe IPVA. Depois, o IPTU. O londrinense está tudo feliz com o IPTU, né? Então, a gente recebeu um IPTU abençoado esse ano, né? Alguém aí recebeu um IPTU? Alguém foi surpreendido por um IPTU razoavelmente maior do que o do ano passado? O nosso dobrou, né, Carla? Dobrou, e eu ainda fiquei feliz, porque eu estava com medo de vir mais, tá? Mas dobrou. Eu pago o dobro do IPTU que o prefeito paga. E a minha casa não é como a dele, num condomínio fechado, né? Então, olha a injustiça, né? Então, aí quem mais? Quem tem filhos aí? Filhos, deixa eu ver, filhos pequenos. Alguém teve que comprar o material das crianças? Ou o uniforme? Ou fazer a matrícula? Né? Que mais que a gente tem em janeiro? Daqui a pouco vai ter o imposto de renda. O imposto de renda é até março, né? Então, março vem o imposto de renda. Então, assim, é só chapuletada. A gente começa o ano apanhando pra caramba, né? Mas aí vem o carnaval. Né? Aí as pessoas esquecem de tudo, porque agora é hora do carnaval, é hora de pular carnaval, é hora de se alegrar. E aí em julho vem a Copa, vamos esquecer de tudo de novo, porque agora tem Copa, né? Então, para mim, isso não tem nada a ver com a Bíblia, nem com nada, mas assim, a minha opinião é que o carnaval é o nosso circo, né? E essas bolsas famílias, bolsa gás, bolsa isso, bolsa aquilo, é o pão e o circo que o governo distribui para tentar nos enganar, tentar nos fazer esquecer do que realmente está acontecendo. Você para no posto de gasolina e você olha para a bomba e fala assim, nossa, já subiu de novo. E diz que não há inflação. Quer dizer, como assim não há inflação? Toda semana eu abasteço o carro, toda semana o preço está diferente, né? Ah, mas tem carnaval. Então vamos nos divertir, né? Então, não sei, eu penso assim, todos nós, ou a maioria de nós, talvez tenha alguém aqui muito afortunado, ou muito zen, que está além dessas coisas todas, mas todos nós sentimos tudo isso muito na pele, né? A gente sente muito essa dor, essa frustração de ter tanta coisa cooperando ou conspirando contra nós, né? Eu ia falar cooperando contra, não existe, né? Então, tantas coisas conspirando contra a gente mesmo. É muita coisa que nos aflige, é muita coisa que nos cansa, né? E assim, você acabou de sair do final do ano, vem festa, né, as atividades com a família, e alguém conseguiu viajar, outros não conseguiram viajar, e de repente você teve um tempo para descansar, outros não tiveram tempo para descansar, e você já vem carregando aquele cansaço do ano passado, começa o ano e né, cacetada, né? Então,
Eu acho, assim, que o carnaval, para nós cristãos, ele serve para algo, né? Que é o que eu costumo fazer para mim, que é descansar. Então, eu até viajar, eu não sou muito dado mais de viajar no carnaval. Quando eu era mocinho, eu gostava de viajar, eu ia acampar no carnaval. Todo ano eu acampava. Tá? Mas assim, pegava uma barraca e me enfiava no meio do mato. Eu não ia acampar em lugares assim, populares ou turísticos, eu ia para o meio do mato, né? Para sumir mesmo dos bailes, sumir do agito. Né? Então eu acho que para nós hoje o que nós precisamos é nos refugiar no carnaval. Por isso a palavra que eu escolhi hoje, que é mais uma, na verdade é um devocional, não chega nem a ser uma pregação, é um devocional para a gente, quem sabe, encontrar um pouco mais de descanso no meio dessa correria, no meio desse agito que a gente está vivendo. Que eu não sei vocês, mas para mim está tenso, né? Para outros está pior, né, Alfredo? Tem alguns que estão sofrendo ainda mais, estão vivendo contextos mais difíceis, né? E o que a gente precisa agora, no carnaval, é descansar, é se refugiar. E só há um lugar onde a gente encontra o verdadeiro refúgio, que é em Deus. Que é em Deus. E aí eu escolhi um salmo que eu acho que é muito legal, que tem tudo a ver com isso que a gente está vivendo. Ô Carlos, cadê o Carlos? Foge não, Carlos. Pega o clique lá para mim, eu esqueci de pegar ele. Esse salmo não é um salmo muito conhecido, só o versículo 1 dele, que é popular, que todo mundo sabe, mas depois do 1, acho que a maioria das pessoas não conhecem. Tá? Mas essa semana, ou na semana passada, não sei, eu estava refletindo nesse salmo, e eu queria compartilhar ele com vocês. Deixa eu ver. É o Salmo 46. Eu vou ler ele inteiro, agora no começo, depois a gente volta vendo pedacinho por pedacinho, tá bom? Então ele começa assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Esse versículo todo mundo conhece, né? Tem uma versão que fala o Senhor, né? O Senhor é o nosso refúgio, a nossa força, socorro bem presente, né? Na angústia. É uma outra versão. Eu peguei uma versão um pouco mais popular, né? Para ficar mais fácil a compreensão. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Cadê Pepe? Pepe, você viu? É daí que tiraram a tua música, Pepe. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. Versículo 7. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito, vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. E Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Numa outra versão diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, amém, amém. Vocês se identificaram com esses contextos aí? Ele fala algumas coisas bem intensas no começo, né? Que são coisas assim que são assustadoras, né? Então imagina uma montanha caindo no mar, a terra, o mar rugindo, o mar revolto. A gente vê essas coisas acontecendo, né? Então, é terremoto, é maremoto, tsunami, furacão, ponte caindo. Caiu uma ponte em Brasília semana passada. O que é isso? Umas loucuras acontecendo aí que você fica assustado. Eu vejo nesse salmo muita coisa que tem muito a ver com o nosso dia a dia, tanto em nível material, desses fenômenos incríveis que a gente não via antes, quanto em nível espiritual e emocional nas nossas vidas. Talvez não haja uma montanha de fato caindo dentro do mar, literalmente um monte lá, mas talvez hajam montanhas se deslocando na nossa vida,
Coisas que nós julgávamos totalmente sólidas e imutáveis e imexíveis, de repente estão ruindo. E você fala, meu Deus, isso que eu achava que jamais iria mudar, que jamais iria deixar de ser, de repente está desmoronando, de repente está sendo destruído, né? E é sobre isso que esse salmista está falando, né? E por isso eu acho que tem muito a ver conosco. Vamos ver desde o comecinho? Ele já começa com uma boa notícia, dizendo que Deus é o nosso refúgio, a nossa força, socorro que não falta, ou socorro bem presente em tempos de aflição. Ele já começa destacando os tempos de aflição, que são os tempos que eu creio que nós estamos vivendo. São tempos de aflição. A impressão que eu tenho é que parece que a gente tem uns momentos de relax, mas fora esses momentos, o resto é aflição, é luta mesmo, não está fácil. Não está fácil para ninguém. E ele diz, o salmista diz que se esse é o seu contexto, se é assim que você tem vivido, eu tenho uma ótima notícia para você. Uma ótima notícia. Deus é o seu refúgio e a sua força. Um socorro que não falta. Um socorro bem presente. Bem presente. E no versículo 2 ele diz, e por isso não teremos medo. Eu não preciso ter medo. Pode haver aflição, pode haver dor, mas eu não preciso ter medo. Veja que interessante, ele não está falando que não vai doer, ou que não vai ser ruim, ou que não vai ser difícil. Ele não está desfazendo a sua dor, ele não está diminuindo a sua dor, mas ele está dizendo, mesmo que doa, mesmo que seja terrível, mesmo que as montanhas estejam desmoronando, você não precisa ter medo. Não precisa ter medo, ainda que a terra seja abalada, a montanha caia na profundeza do oceano, não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Não teremos medo, por quê? Porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa força. E Ele é um socorro presente. Aí eu tenho que perguntar, o que é que tem sido abalado na sua vida hoje? O que é que anda tremendo na sua vida hoje? Quais são os montes que antes você julgava estarem intocáveis e de repente você vê aquilo se desfazendo? Será que é trabalho? Será que é relacionamento? Será que é saúde? A gente pensa que vai viver para sempre, né? Quem está ficando mais velho aí como eu, começa a dar umas dor aqui, uma dor ali, chega num ponto que você fala assim, se você acordar sem dor, é porque você morreu, né? Então, a gente começa a sentir no corpo, você fala, poxa, mas eu achava que eu ia ficar jovem para sempre. Eu achava que eu nunca ia ter uma doença, ou que eu nunca ia passar por isso que eu estou passando, jamais imaginei passar por isso. Você já falou isso algum dia? Você já falou isso? Eu jamais imaginei passar por isso. Se você já falou isso, isso era um monte que você tinha e que foi para o oceano. Era algo que você imaginava que jamais ia mexer, que jamais ia mudar. E mudou. E mudou. O salmista afirma que nós não precisamos ter medo nessa situação. Por pior que ela seja, por mais difícil que ela seja. Porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso refúgio. E aí ele faz uma pausa nesse momento para falar da grandeza de Deus. Parece que ele sabe que a plateia talvez não vai confiar tanto assim, falar, mas será que Deus é tudo isso mesmo? Porque se Deus visse, se Deus soubesse, né? A gente tem essa tendência de questionar Deus, e parece que o salmista sabe, agora é a hora que todo mundo vai questionar. Então vamos falar onde Deus está. Deus está lá na sua cidade, onde há um rio que alegra, e a sua casa é sagrada, e Ele vive nessa cidade, essa cidade nunca será destruída, e Deus cuidará dela, ajudará. As nações sim podem ficar apavoradas, e os reinos abalados. Quando Deus troveja, a terra se desfaz. Esse é o poder que o nosso Deus tem. Ele está acima de todas essas coisas mundanas. Ele está muito além de tudo isso, e o poder dele supera tudo isso. Então você não precisa questionar se Deus é capaz ou se Deus pode, porque Deus pode. Porque o poder dele, com a palavra dele, com o trovão que sai da sua voz, ele desfaz todas as coisas. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso.
E aí no versículo 7 ele dá uma excelente notícia, não é uma boa notícia, é uma excelente notícia. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. Aí você fala assim, mas ele não está em mim? Sim, ele está em mim, mas isso aqui é pré-Jesus, isso aqui é Velho Testamento. O salmista ele não tinha essa concepção ainda, ele não tinha essa compreensão que depois de Cristo, Cristo habita em mim, Cristo vive em mim. Mas é a maneira dele de falar, o Senhor está aqui comigo, o Senhor está em mim. Hoje nós sabemos que Ele não apenas está do nosso lado, Ele está em nós. E Ele age através de nós. E Ele repete, reforça aquilo que Ele falou na primeira linha. O Deus de Jacó, o meu Deus, é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Com todo esse poder, com toda essa grandiosidade, com o seu lar celestial que é perfeito, que tem um rio que passa no meio, que o alegra, Ele habita em mim. Ele vem habitar em mim. Ele vem ficar aqui comigo. E isso é incrível. E isso é fantástico. Então eu não preciso ter dúvida do poder de Deus, da ação de Deus. E para que eu não tenha dúvida, no versículo 8, o salmista nos exorta a lembrarmos daquilo que Deus já fez. Dá uma olhada. Quantas vezes a gente vê isso na Bíblia, né? Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Lembre-se do que Ele já fez na sua vida. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito sobre a terra. Olha para a natureza, olha para a grandiosidade de Deus. Esses dias eu levei uns amigos peruanos para conhecer Foz do Iguaçu. Nem cristão eles são, mas o cara chegou lá, ele ficou maravilhado. Ele falou, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Você vê aquilo e você reconhece a grandiosidade, o poder de Deus, a maravilha de Deus. Aí você olha para a sua própria vida, tudo aquilo que Ele fez, que Ele tem feito na sua vida. Você olha para a sua biologia e fala, o que é isso? Por mais que doa aqui e acolá, o que é isso? Que coisa maravilhosa. Você pode olhar para o espelho e falar, eu sou maravilhoso, sou uma criação maravilhosa de Deus, olha tudo que eu consigo fazer, tudo que Deus fez, para que eu estivesse aqui agora. Eu fui tecido. A palavra diz que nós somos entretecidos pela mão de Deus, no ventre das nossas mães. Isso é maravilhoso. Então a gente tem que olhar para as maravilhas de Deus, as coisas espantosas que Ele tem feito. E aí Ele volta para o poder, Ele acaba com as guerras do mundo, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos do fogo. Por que agora Ele começa a falar de arma, de lança e escudo? Essas coisas são símbolos da nossa autossuficiência, do nosso poder, da nossa determinação. Porque naquele tempo essas coisas é que traziam segurança para os exércitos, né? Os arcos, as lanças e os escudos. Os exércitos eram feitos dessas coisas. Talvez a espada também, que ele não inclui aqui. E aí o que ele está falando aqui é o seguinte, você pode ter todas essas coisas que te dão autodeterminação, que te falam que você consegue, que você faz, que você vai. Mas essas coisas, Deus, despedaça. Deus despedaça. Esses recursos que as pessoas colocam sua confiança, em que as pessoas colocam suas confianças, para Deus não são nada. Eles são pó. E aí a próxima pergunta é, que coisas, que recursos que você tem confiado? Em que recursos você tem confiado hoje? Que você acha que vão te salvar na hora da angústia, que vão ser o seu refúgio? Será que é o seu trabalho? Será que é o dinheiro que você tem no banco? Será que é a sua saúde, ou o seu relacionamento, ou a sua empresa? Tem gente que perde a empresa e se suicida. Eu acho a coisa mais triste do mundo. Por quê? Porque acreditava que a empresa era o seu refúgio, que a empresa era o seu tudo. Outros perdem um namorado, uma namorada e se suicidam. Outros têm tudo e se suicidam do mesmo jeito. Porque mesmo tendo tudo, não encontraram o refúgio. Por isso que gente famosa, rica e poderosa se suicida ou morre de overdose. Vocês não veem, às vezes, nas manchetes? Você vê uma pessoa super famosa, rica, linda, maravilhosa, e fala, esse cara tinha tudo e teve uma overdose. Aí eles falam, foi acidental. Será que foi acidental? Será que uma pessoa que já vem se drogando há tanto tempo não sabe controlar o quanto consegue usar sem morrer? Por quê? Deus está falando essas coisas
um despedaço. Isso não tem valor algum diante de Deus. Não tem poder algum diante de Deus. Né? Nós não podemos colocar a nossa confiança nessas coisas, que para eles eram os arcos, as lanças e os escudos. Para nós pode ser a família, o trabalho, o dinheiro, o status, a posição social, a beleza, força física. Nada disso é importante para Deus. Nada disso vai nos dar o refúgio que Deus pode nos dar. Essas coisas não conseguem destruir a guerra interior que nós vivemos. Aqui ele diz, ele acaba com as guerras do mundo inteiro. A primeira guerra que nós precisamos acabar é com a nossa guerra interior, com aquela que está dentro da nossa alma. Essa é a primeira guerra que nós temos que acabar. É aquela que luta, sabe contra quem? Contra o próprio Deus. É aquela que fala assim, você é o Senhor da sua vida, você não precisa de ninguém, você não precisa de Deus. Essa guerra nós temos que destruir, essa guerra nós temos que acabar. E para isso aí vem o último versículo, que para mim é a parte mais incrível desse salmo, que é quando ele determina qual é o nosso papel nisso tudo. O que nós devemos fazer em relação a tudo isso. E a primeira coisa que a gente poderia pensar é assim, ele vai mandar eu orar mais, ou eu me dedicar mais, ou eu me esforçar mais, ou eu parar com isso, parar com aquilo, parar com aquele outro também, fazer mais isso, fazer mais aquilo, que podem ser todas coisas ótimas. Não me interpretem mal. Eu não estou falando que não precisa orar, que não precisa ler a Bíblia, não estou falando que a gente não deve se esforçar ou ter disciplina. Não estou falando isso. Mas não são essas coisas que vão destruir a guerra interior que a gente tem. Porque o salmista fala, ele coloca as palavras de Deus no seu salmo, aqui no versículo 10, é Deus falando, e ele fala, parem de lutar. Uou, peraí, você está falando que para acabar a guerra eu tenho que parar de lutar? Isso é totalmente contraditório. É o que ele está falando. Pare de lutar. Pare de lutar. Na outra versão diz assim, aquietai-vos. Aquietai-vos. O que é aquietai-vos? Fica quieto. Fica quieto. Para de falar um pouco. Para de argumentar. Para de reclamar. Para de perturbar. De buzinar na minha cabeça. Fica quieto. Sossega. Sossega. Relaxa. Ou como dizia um amigo nosso, né, Carla? Relaxa. Piadinha interna. Quem quiser saber, me pergunta. Relaxa. Relaxa. Acho incrível. E aí ele completa, fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Talvez você queira lutar, você quer pegar suas lanças, você quer pegar os seus arcos, o seu poder, a sua influência, o talão de cheque, fazer aquele telefonema. Você sabe com quem que eu está falando. Porque eu vou fazer uma ligação, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou acontecer. E Deus está falando, aquietai-vos. Pare de lutar. Saiba que eu sou Deus, não você. Eu tenho o poder de destruir as armas, não você. É com o meu trovão que a terra treme, não com o seu. Eu destruo todas as guerras, não você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou o seu Deus, que está com você, que está do seu lado, está do seu lado. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Por que você está com medo? Por que você está querendo fazer as coisas com as suas próprias forças? Se eu que sou o Rei dos reis, o Rei das nações, estou aí com você, em você, do seu lado, te envolvendo com o meu poder. E você quer agir por conta? Será que isso é inteligente da sua parte?
E aí ele completa, repetindo pela terceira vez: o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está do nosso lado. Ele é o nosso refúgio. Mesmo que o mundo trema, que as águas fiquem revoltas, que as coisas estejam terríveis, Ele diz: eu estou com você, eu estou do seu lado. Você precisa se aquietar e lembrar que eu sou Deus, que eu sou Deus. Porque enquanto a gente continuar esperneando, meus queridos, se a gente continuar lutando, a gente continuar brigando, continuar fazendo, e a gente não permitir que Deus haja, nós não entramos no refúgio, nós não entramos no descanso. Deus está falando: vem aqui, eu quero te dar descanso, eu quero te acolher, mas você precisa se acalmar, você precisa parar de espernear. Quando você está esperneando, não dá. Você precisa parar de espernear, você precisa se acalmar. Lembre-se de tudo que eu já fiz na sua vida. Olha para a natureza, olha para o mundo, veja a maravilha da criação. Há guerras, a dor, a angústia. Mas esse não é o desejo de Deus. Essas coisas acontecem porque o mundo jaz no maligno. E a gente teria aflições. Mas a criação do Senhor é perfeita. E a vontade dEle para nós é perfeita. Nós precisamos lembrar de tudo que Ele tem feito, de tudo que Ele já fez. Entregar para Ele todas as nossas montanhas, os nossos mares revoltos, os nossos vendavais. Chegar e falar: Senhor, olha, está vendo esse caos aqui? Está vendo essa situação aqui? Que isso aqui para mim é uma montanha. Isso aqui para mim é um caos. Isso aqui para mim é um mar revolto, é um vendaval. E a minha lancinha, a minha espadinha, o meu escudinho, já era, não dá para fazer nada. Eu preciso que o Senhor venha com a tua voz de trovão e ponha ordem nessa bagunça, para eu poder descansar no teu refúgio. É isso que eu quero desafiar a gente a fazer hoje. Levar para o Senhor, falar: Senhor, está vendo tudo isso aqui, essa situação, na minha empresa, na minha família, na minha alma, na minha saúde, na saúde de um parente, nas minhas emoções, não sei. Você sabe o que está pegando na sua vida, eu sei o que está pegando na minha. E eu sei uma coisa: eu preciso entregar algumas coisas para o Senhor e falar: Senhor, olha para essa montanha aqui que está desmoronando. E vem com a tua voz de trovão e bota a ordem nessa bagunça. Acaba com essa guerra interior. E me permita descansar e realmente, como o salmista diz, não temer. Porque o Senhor está comigo e o Senhor é o meu refúgio. E o Senhor é presente na hora da angústia. Nós vamos orar e aí nós vamos cantar mais um pouco, vamos louvar a Deus mais um pouco. E eu quero desafiar você a colocar diante dEle tudo o que está acontecendo na sua vida. Nós vamos nos aquietar agora, nós vamos ficar uns 2 minutos em silêncio, só o João tocando ali de boinha. E nesse período eu quero desafiar você, isso é entre você e Deus, não é? Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, não vou falar para você ficar de pé, não é preciso nada disso. O que é preciso agora é você derramar o seu coração diante de Deus e falar: Senhor, olha para a minha vida, olha para a minha vida, olha para essas aflições que eu tenho sofrido, olha para essa dor, olha para essa dúvida, para essa angústia. Me perdoa porque eu tenho tentado lidar por conta própria, porque eu não tenho confiado que o Senhor é o Rei dos Reis, que o Senhor reina sobre toda a terra. Me perdoa pela minha autossuficiência rebelde, de querer resolver as coisas por minha própria conta. Mas olha para tudo isso, Senhor, e vem com o teu poder, com a tua voz de trovão, e destrói essa guerra que eu estou vivendo hoje. Eu entrego todas as minhas armas, eu ponho ao chão todos os meus recursos, tudo aquilo que antes eu confiava, eu declaro que não tem valor, e que são incapazes de resolver a minha situação. Mas eu clamo pela tua intervenção imediata e poderosa sobre a minha vida agora. Fale assim com o Senhor agora, coloque diante dele toda a sua aflição,
toda a sua angústia, toda a sua dor. E permita que Ele haja na sua vida e que você entre no refúgio dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.